Boas-vindas a quem nos ouve a mais um dos nossos mergulhos profundos nas fontes. Hoje nós temos uma daquelas jornadas analíticas que alteram completamente a forma como a gente interpreta a sociedade ao nosso redor. Com certeza. É o tipo de análise que muda a perspectiva. Exato. O nosso foco hoje é o nascimento e o crescimento do Brasil colonial, mapeando aquele período ali de 1500 a 1750. E para guiar essa nossa discussão, nós trouxemos para a mesa a renomada obra Brasil, Five Centuries of Change, do Thomas Skidmore. E olha, é um material de uma densidade fantástica. O que torna essa análise tão vital para quem quer entender a geopolítica de hoje é que o livro não é um mero registro de datas, sabe? O texto funciona como uma dissecação de uma impossibilidade logística. Sim, uma impossibilidade matemática quase, né? Exatamente. Como é que um país minúsculo na borda da Europa, operando com recursos populacionais super limitados, conseguiu não apenas dominar, mas unificar administrativamente um território de proporções continentais? Pois é. Nossa grande missão hoje é decodificar isso. Entender como as fundações econômicas e sociais forjadas ali naqueles primeiros 250 anos formaram as bases das contradições e da riqueza cultural do Brasil moderno. E para quem acompanha a análise, o cenário real foge muito daquela narrativa polida dos livros escolares. Foge totalmente. A história envolve uma mistura muito complexa de vanguarda tecnológica marítima. Tem também relatos europeus bizarros sobre canibalismo que acabaram moldando a lei internacional da época, táticas de controle social brutais e até uma brecha legal chocante que permitiu o assassinato, dependendo estritamente do status social do amante. Muita coisa para desempacotar. É sim. Então, para começar a desvendar essa engenharia toda, a gente precisa olhar para o contraste geográfico. Quando a gente observa a dimensão do Brasil moderno, quer dizer, o norte amazônico, o nordeste agrário, o sudeste industrial, o sul temperado, o centro-oeste do cerrado. O continente dentro de um continente. Exato. E aí a gente lembra que o Portugal do século XVI tinha uma população de cerca de apenas 1 milhão de habitantes. A conta não fecha. Certo, vamos desvendar isso. Como uma nação tão pequena conseguiu superar gigantes da época? A Espanha, por exemplo, tinha 7 milhões de pessoas e a França operava com 15 milhões. Essa assimetria é a grande charada do período. E a resposta histórica mostra que não foi sorte, não teve improviso. Portugal estava posicionado de forma excepcional por causa de fatores estruturais construídos há séculos. Eles se organizaram muito cedo, né? Muito? Primeiramente, eles alcançaram uma consolidação monárquica super cedo com a dinastia de Avis. Enquanto outras potências europeias ainda estavam, sangrando em guerras civis e lidando com fragmentações feudais, o Estado português já operava de forma centralizada. Eles tinham expulsado os ocupantes muçulmanos no século XIII já. Exato. Isso significa 200 anos de vantagem na organização interna em relação à Espanha, por exemplo. E tem o fator geopolítico externo também. A aliança com a Inglaterra. Isso. Para se blindar de Castela, a coroa portuguesa forjou uma aliança fortíssima com a Inglaterra em 1386. Essa aliança garantiu uma estabilidade na retaguarda que pouquíssimos países tinham. E foi essa estabilidade que permitiu que eles olharem para o mar. Mas a intenção não era cruzar o Atlântico às cegas. O que as fontes apontam como a verdadeira virada de jogo foi o pragmatismo tecnológico deles. Com certeza, a tecnologia fez toda a diferença. Eles não inventaram tudo do zero, mas foram brilhantes em adaptar. Aprenderam com os vizinhos bascos e desenvolveram as caravelas. Diferente dos navios pesados ou das galés movidas a remo do Mediterrâneo, as caravelas eram máquinas de engenharia adaptadas para o mar aberto. Sim, capazes de navegar contra o vento. E somando isso ao astrolábio, eles não se perdiam no meio do oceano. Portugal virou tipo o Vale do Silício da navegação da época. É uma ótima analogia. E a aplicação dessa tecnologia foi estritamente comercial, o que nos leva a um detalhe memorável da estratégia inicial. Eles não tentaram uma colonização massiva logo de cara. O modelo adotado foi a criação de feitorias. Que eram aqueles postos comerciais fortificados, certo? Exatamente, focados inteiramente em extração rápida e troca.
Era um modelo enxuto que já tinha sido testado com enorme sucesso na África e na Ásia. Eles não tinham gente suficiente para povoar um continente do dia para a noite. Essa dinâmica logística explica muito. Eles ancoravam, erguiam o posto, estabeleciam o escambo com as populações locais, enchiam os navios e voltavam para a Europa. Não existia aquele ímpeto de marchar para o interior imediatamente. Pois é. Quando Cabral chega em 1500, ele estava numa missão para as Índias. A mentalidade era expandir rotas comerciais, não administrar um império terrestre infinito. O que nos coloca diante do choque de mundos de 1500. A forma como essa nova terra foi descrita e embalada para o consumo europeu é fascinante, especialmente a famosa carta de Pero Vaz de Caminha. O escrivão da frota, né? Ele mandou para o rei Manuel o que a gente pode chamar de uma peça de marketing renascentista. Sem dúvida, o texto descreve um paraíso de inocência, uma terra super fértil, habitantes saudáveis. Essa visão idílica inspirou até a teoria do bom selvagem de Rousseau mais tarde. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Essa visão romântica muda completamente na percepção pública logo depois. Tem o relato do alemão Hans Staden em 1557. O artilheiro que naufragou. Isso. Ele naufragou, passou meses como prisioneiro de grupos indígenas, voltou para a Europa e publicou um livro. E o ponto não era só o texto, mas as ilustrações chocantes em xilogravura mostrando rituais de canibalismo. Aquelas imagens viralizaram e espalharam um terror absoluto na Europa. E o que é fascinante aqui é o impacto prático disso, porque essas narrativas importam muito. A visão do bárbaro caníbal deu a Portugal exatamente o que a coroa precisava. A desculpa perfeita. Exato. A legitimidade teológica e legal perfeita para subjugar os povos indígenas. A missão deixou de ser a invasão de terras alheias e passou a ser a nobre obrigação de levar a civilização para os selvagens. E lendo Skidmore, fica claro que a realidade demográfica que eles encontraram era muito mais complexa. Os indígenas no Brasil eram caçadores-coletores espalhados num território gigante. Divididos em mais de 100 grupos linguísticos. Diferente da Espanha, que encontrou os incas ou astecas com hierarquias centralizadas. Aqui, quando ameaçados, os indígenas simplesmente recuavam para a floresta densa. Um terreno onde os europeus eram completamente inaptos. E é nesse vácuo de controle que entram figuras decisivas na pacificação: os jesuítas. A ordem religiosa. Sim, eles criaram missões para concentrar e converter as populações. E o grande salto foi a criação da língua geral, baseada no tupi-guarani, para pacificar e unificar a comunicação de norte a sul. O que é impressionante pensar que uma língua inventada foi a mais falada por muito tempo. Mas se na língua havia essa tentativa de coesão, no território era o caos. O Tratado de Tordesilhas, de 1494, foi solenemente ignorado na prática. Totalmente rasgado. A gente vê a expansão para o oeste feita pelos bandeirantes, buscando ouro e escravizando indígenas. E, ao mesmo tempo, a coroa lutava contra invasores. Franceses no Rio de Janeiro e no Maranhão. E, claro, a grande ameaça, a invasão holandesa no Nordeste, entre 1624 e 1654. Esse é um detalhe memorável da nossa análise. O governo de Maurícia de Nassau, em Pernambuco. Ele não trouxe só soldados, ele trouxe cientistas e artistas como o pintor Franz Post. Foi um período de documentação científica impressionante. Mas a expulsão dos holandeses é o que revela muito sobre o tecido social. Não foi Lisboa que expulsou eles. Foi uma coalizão local heterogênea. Muitos veem essa união contra o invasor como o berço do nacionalismo brasileiro. Sim, mas uma identidade totalmente atrelada aos ciclos econômicos. E a economia passou por transições brutais, do pau-brasil para as imensas plantações de cana-de-açúcar. O Nordeste virou uma máquina de riqueza. Muito mais rico que a Nova Inglaterra no século XVII. E depois, com a queda do açúcar, veio a corrida do ouro e diamantes em Minas Gerais na década de 1690, mudando o eixo para o centro-sul. Foi um terremoto demográfico. E se conectarmos isso com o panorama geral, independentemente do produto, seja açúcar ou ouro, a estrutura econômica permaneceu inalterada. Era tudo baseado na exportação primária e no trabalho escravo. Nenhuma riqueza gerou industrialização local. Nenhuma. Serviu para financiar o estilo de vida da corte em Portugal
e pagar dívidas com a Inglaterra. E o paradoxo é que as sobras dessa riqueza financiaram a arte barroca em Minas Gerais, liderada por gênios como o Aleijadinho, um escultor mulato que, vivendo numa sociedade violentamente racista, criou obras-primas que definem o patrimônio do país. É o testemunho visual da riqueza da época. Mas o motor que movia tudo isso era aterrorizante: o sistema de labor forçado. A tragédia da escravidão. Quando as populações indígenas começaram a sucumbir por doenças e maus tratos, os colonizadores iniciaram o horror do comércio transatlântico de escravizados. Os números são assustadores. Mais de 3.650.000 africanos trazidos ao Brasil. E as táticas eram brutais. Eles misturavam intencionalmente africanos de línguas diferentes nas fazendas para impedir a comunicação e evitar revoltas. Mas a resistência sempre existiu. Destacamos aqui a formação de quilombos. O grande símbolo é o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi. Palmares resistiu por quase um século, até ser destruído em 1694. Uma ameaça geopolítica enorme para a coroa. Então, o que tudo isso significa? Significa que a sociedade colonial operava sob uma tensão constante. Sim, e isso nos leva àquele retrato clássico da época, frequentemente descrito como um inferno para os negros, um purgatório para os brancos e um paraíso para os mulatos. Isso levanta uma questão importante sobre a estrutura social hierárquica. O sistema patriarcal era absurdo e estava na lei. Tinha uma lei colonial chocante que permitia que um marido matasse a esposa em caso de adultério. Mas tinha uma exceção bizarra, não tinha? Sim, a menos que o marido fosse um peão, uma pessoa de classe baixa, e o amante fosse um nobre ou um juiz. Nesses casos, a vida dependia puramente do status social do amante. Isso é distópico. A violência e o distanciamento de classe ditavam todas as regras. E essas raízes forjaram a fachada de harmonia que encobre a profunda desigualdade do Brasil até hoje. Para quem nos escuta, entender isso é a chave mestre para compreender qualquer notícia sobre o Brasil moderno. É o DNA vivo da sociedade contemporânea. Para recapitular a nossa jornada de hoje, nós fomos desde as ambições marítimas de uma pequena coroa europeia, passamos pelas florestas vastas, pelos engenhos de açúcar imponentes e pelas minas de ouro reluzentes. E chegamos à formação de uma das sociedades multirraciais mais complexas e desiguais do planeta. A história colonial não é só passado. Mas para fechar, quero deixar quem nos ouve com uma reflexão poderosa sobre algo que mencionamos de passagem. A língua geral. A língua baseada no tupi. Exato. Se a língua geral foi de fato a língua mais falada no Brasil até o final do século XVII, sendo usada por indígenas, africanos e colonos nas ruas e nas casas, o que teria acontecido com a identidade do Brasil hoje se a coroa portuguesa não tivesse eventualmente a proibido para impor o português de Portugal? Como a alma e o pensamento crítico de uma nação inteira mudam quando a língua com a qual ela originalmente se misturou e se formou é apagada por decreto. Fica essa reflexão no ar para quem nos ouve pensar a respeito. Até o nosso próximo mergulho profundo. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.